Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nesse canal eu te ajudo a dominar a programação ABAP Cloud e S/4HANA, mesmo começando do absoluto zero, e se tornar um programador SAP bem valorizado, bem pago e bem procurado pelas empresas. Aqui eu falo para iniciantes da programação SAP e também falo para programadores ABAP já inseridos no mercado que querem atualizar os seus conhecimentos. O meu nome é Cristiano Santos e o tema de hoje é como desenvolver filtros no SAP Gateway na prática. Dando boa noite a você, estão ouvindo bem aí? Galera do chat, comenta como é que tá aí o som, se vocês estão ouvindo bem, porque este tema de hoje é para explicar como podemos utilizar programação ABAP para desenvolver filtros nesta ferramenta chamada SAP Gateway. Vamos aqui então já começar o compartilhamento da nossa tela, porque vamos ter aqui uma demonstração também sobre este tema aqui, para vocês poderem fazer soluções no Gateway na prática. O Matheus falando, o som está ótimo, que bom, Matheus, que o som está ótimo. Então vamos lá explicar, já começando aqui direto ao assunto, para que a gente já comece a fazer os nossos programas. O Matheus falando que o som está ótimo, o Ederson também dando boa noite. Beleza, pessoal. Então, o tema de hoje é como desenvolver filtros nesta ferramenta chamada SAP Gateway. Nós vamos entender, então, como é que ela funciona, como é que ela pode te ajudar aí na sua realidade de programador ABAP que está migrando para o Fiori, o S/4HANA. Então, primeiramente, o que é Gateway, pessoal? Gateway, saber o que é Gateway é uma oportunidade, então, de você começar a trabalhar com essa ferramenta. Gateway é uma ferramenta para criar serviços OData no SAP. Gateway é uma ferramenta que tem como objetivo criar serviços OData no SAP. Mas aí você se pergunta, o que é OData? OData. O que é OData? É a próxima pergunta que você deve fazer. O que é OData? OData é um protocolo de troca de dados entre sistemas pela internet. Ok, então, pelas internet não. Pela internet. Então, você pode ver aqui que o OData é um protocolo de troca de dados entre sistemas pela internet. Ou seja, então existe uma ferramenta dentro do sistema SAP que vai possibilitar que você crie web services para trocar dados com outros sistemas. Que sistemas são esses? Sistemas externos. O mais forte é o desenvolvimento de aplicativos front-end do SAP Fiori, utilizando a tecnologia SAP Wi-Fi. Também pode ser utilizado para SAP Build, pode ser utilizado para outros sistemas externos também, como um portal de fornecedor. Eu vou dar um exemplo aqui do que é o Data. Eu sempre gosto de mostrar esse exemplo para que fique todo mundo no mesmo patamar. Se você é um programador ABAP, que está migrando para o mundo do Fiori, do S/4HANA, do BTP, do RAP, uma das primeiras coisas que você precisa saber é o que é o Data. Você que é iniciante, você tem que saber também o que é o Data. Se você já vem da web, provavelmente você já sabe. Galera que está aí no chat, comenta aí se você é ABAP, se você é desenvolvedor web, para saber o que você sabe de OData, também comenta se você sabe de OData, se você não sabe de OData aqui, né? O... Vamos seguir aqui. O Jefferson perguntando, dá aí uma dica do desafio, estou com dificuldade. Pergunte lá na comunidade dos alunos, Jefferson, porque agora estou numa aula do YouTube específica falando de SAP Gateway, não estou falando desse tema aí, tá beleza? Lá na nossa comunidade dos alunos, a gente tem um espaço exclusivo para poder tratar isso aqui. E a galera que está ouvindo aí sobre o SAP Gateway, nós estamos falando sobre o que é OData. Pesquise aqui na internet odata.org. Odata.org vai mostrar aqui o site, então, da organização OData, que
administra, então, este protocolo OData, que é uma tecnologia, um protocolo de comunicação. Então, aqui nesse site, tem um site chamado XOData. Esse site tem toda a comunicação do OData. Eu estou dando aqui um overview rápido do que é OData. OData, basicamente, é um serviço de dados para você consultar dados pela internet. Este aqui é um site que você pode consultar gratuitamente alguns serviços. Você pode escolher aqui, por exemplo, este OData V2 aqui, que é o Northwind OData Services, e ele vai te mostrar um diagrama de um serviço, como se fossem tabelas, né? É um diagrama de entidade e relacionamento da web. O que é diagrama de entidade e relacionamento? Diferentes tabelas e como elas se interrelacionam. Então, você tem aqui uma tabela de order, e veja que ela se organiza com order detail. E esse order detail também se organiza aqui, tem uma ligação com produto. Então, assim, você forma uma rede de informações. A ordem está ligada com custom. Então, tudo isso aqui são tabelas que você vai ligando os dados. Qual que é uma característica do serviço OData? Você consome os dados através de um link no browser. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar uma entidade chamada produtos. Aqui com filtro tamanho 20. E veja que, nesta parte de baixo, ele mostra a URL de um serviço. Eu posso clicar aqui nesse site e visualizar os dados, mas isso aqui é um site que tem um layout visual para ver os dados, porque no dia a dia você vai ver ele no browser mesmo, utilizando aqui a URL no browser. Aqui está aparecendo um formato XML. Então, aqui dentro deste formato XML, você tem, então, o nome do campo, Product ID, e você tem um tipo e o valor. O valor é 1. Product Name, que é o nome do campo, e aqui você tem um valor, Shai, e assim vai em frente, ó. Supplier ID 1, Unit Price 18. Então, isso é um site na internet que eu estou consumindo dados. E o gateway serve para gerar este serviço que disponibiliza dados de dentro do SAP. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. E vamos falar então um pouquinho mais sobre esta ferramenta chamada Gateway. Você sabe o que é o Data? Vamos voltar aqui. Gateway, então, é um protocolo de comunicação de dados pela internet. Então, quantas formas, vamos dizer assim, quais formas existem de construir serviços OData no SAP? Então, a gente tem, primeiro, a ferramenta Gateway. Tem uma ferramenta também que é a partir de CDS Views, vamos dizer assim. E a gente tem aqui o REP. Bem o que o Eduardo falando, ó, OData é o mesmo que REST API, exatamente. OData é a mesma coisa que uma API REST. E aí a gente vem aqui, mas então o ABAP RESTful, o que tem a ver com isso? Então veja que no SAP existem 3 formas de construir serviços OData, que são baseados nos 3 modelos de programação existentes para a construção de aplicativos front-end. Nós temos 3 modelos de programação atualmente. Você tem aqui o ABAP clássico, tem aqui um que chama ABAP Programming Model para o SAP Fiori, e aqui a gente tem o ABAP RESTful Application Programming Model. Aqui aparece como SAP Cloud Platform ainda, mas já é o BTP, para ver que o REP é da época do SAP Cloud Platform, que depois foi renomeado para BTP. Então, você saber trabalhar com Gateway é uma grande oportunidade, porque nem todos os clientes vão estar nessas versões. Por mais que lá no evento SAP Sapphire, no ABAP Conf, eles estejam falando de REP, BTP e ABAP Cloud, não significa que todos os clientes estejam utilizando a última versão. Quando você trabalha com o sistema SAP, tem que ter muito claro que existe uma questão chamada tempo de adoção de novas tecnologias. Então, nem tudo que vai sendo lançado vai ser utilizado imediatamente. Então, hoje nós temos uma base de clientes que construíram soluções enquanto ainda existia este modelo,
e ainda existe demanda para esse modelo. Por exemplo, lá na comunidade Fiorinet, que é o nosso grupo de programadores ABAP experientes, que estão migrando sua carreira para o Fiori, eles conseguem os projetos e eles tiram dúvidas do dia a dia real dos projetos também. Eles tiram dúvida do dia a dia real deles. E aí, muitas dúvidas estão relacionadas a gateway. Nas empresas, efetivamente, existe demanda de SAP Gateway ainda. Então, é importante você ter esse conhecimento para você ser um programador ABAP mais completo. Aqui, na CDS Views, os filtros eles já têm uma implementação automática. Mas aqui, você tem que fazer todo o processo de implementação de filtro. Então, a grande oportunidade para você, quando você for trabalhar com aplicativos já existentes, por exemplo, você vai poder fazer alteração. Porque quando você chegar num cliente, por exemplo, que tem aplicativos criados no Gateway, você não vai falar, vamos refazer todo o seu aplicativo no REP. Não, hein? Você vai fazer uma modificação naquele aplicativo já existente. Então, vamos mostrar aqui como é que funciona aqui a implementação do serviço do Gateway. Vamos abrir aqui a nossa ferramenta de desenvolvimento Eclipse e vou conectar aqui no ambiente. O conecte-se no ambiente SAP. Depois que conectar no ambiente SAP, você vai abrir então uma janela do SAP GUI. Essa ferramenta Gateway ela é feita pelo SAP GUI e você vai acessar a transação SEGW. SEGW é uma transação chamada Gateway Service Builder. E aqui você vai criando os seus projetos, que são projetos para construção de serviços. Então veja só, eu fiz aqui, eu fiz o teste do consumo de um serviço OData, que é um link pronto que traz dados que tem um diagrama aqui. Agora eu vou fazer isso do lado do SAP. Vou construir um diagrama como esse, através dessa ferramenta chamada Gateway Service Builder. Vou começar criando um projeto. Vou dar um nome para este meu projeto. Vou chamar ele de ZLive Filtro GW, que é ali filtro do Gateway. O pacote, vou botar aqui num pacote. Sempre importante salvar em requests. Preencher aqui, live, filtros, gateway. Pronto, o projeto foi criado. A primeira coisa que você pode fazer já é apertar no botão gerar para ele gerar todos os objetos de uma vez. Clique aqui nesse botão gerar. Escolha uma request, sempre importante salvar em request. Request, live, gateway, filtros. E aqui, então, ele tem vários objetos que ele vai gerar por trás do framework, né, que são as classes de implementação ABAP. Então, existe uma ferramenta que você faz uma modelagem visual das entidades e depois isso vira classes ABAP. A gente já está colocando tudo para gerar aqui. Coloque sempre o seu pacote, a sua request. E ele vai, então, gerar o projeto para você aqui. Você já tem um projeto vazio. Vamos agora preencher o serviço. Ok, então aqui dentro dessa pasta Data Models, tem os Entity Types, que são as entidades. E o Entity Set seriam as tabelas das entidades. Aqui como se fosse uma linha, aqui como se fosse uma tabela. Então, Entity Types são esses quadradinhos aqui, que são os dados que eu vou obter. Então, eu posso colocar ali minhas tabelas, né? Tabela de venda, tabela de compra. Eu vou criar aqui uma nova Entity Type, que vai se chamar fatura. Fatura. Eu crio aqui uma Entity Type e então eu posso colocar as propriedades. E aqui eu vou colocando então o ID, escolho o tipo, escolho o tipo string. Aqui é o nome do front-end e aqui é o ID do back-end. Porque nós estamos falando de programação front-end e back-end. Aqui vai ser o nome do campo na lógica ABAP, aqui vai ser o nome do campo na lógica do SAP Wi-Fi. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Vebel, para vocês entenderem que é diferente mesmo. E você vai montando os campos na mão, um a um, formando essas tabelas de dados aqui.
ou você pode importar de uma tabela de uma estrutura já pronta, ou você pode importar de uma CDS View. Então, vamos já acelerar o processo e fazer a importação a partir de uma CDS View. Aqui a gente tem uma CDS View chamada Billing Document, e a gente vai abrir essa CDS View para a gente ver o nome da visão dela. Essa é uma CDS View clássica, e aqui a gente tem abrir objetos ABAP. Vamos colocar o nome de uma CDS View. Aqui nós temos uma CDS View clássica, daquela que utiliza views do dicionário de dados. Aqui você tem uma CDS View que utiliza, então, uma visão do dicionário de dados, que você abre pela transação EC11. Vamos criar agora uma estrutura com base nela, né? Então, eu estou lendo os dados de uma tabela standard. Aí a pessoa falando, mas eu ouvi falar que o gateway não é clean code, essas coisas, porque se tem que pegar tudo CDS View. Sim, pessoal, mas a gente está falando também sobre dar manutenção em soluções existentes, né? Então, você não vai fazer o cliente recriar o programa no REP porque ele tem um programa no gateway. Então, ok, você vai aqui, nessa parte da definição do modelo, você vai colocar o nome da visão ABAP, apertar Enter. E aqui nas propriedades, aqui na entidade, você clica com o botão direito, importar propriedades, e você pode, então, selecionar todos os campos da estrutura. Eu vou selecionar todos e vou tirar o mandante e vou clicar em avançar. Seleciono qual que é o campo-chave, que é esse Billing Document, e clico em finalizar. Ok, agora eu tenho todas as minhas propriedades preenchidas. Então, o que eu estou fazendo? Agora estou definindo uma entidade que tem todos os campos da minha tabela. Pode ser com tabela standard, pode ser tabela Z, não precisa ser tabela, é simplesmente a sua combinação de tabelas, que você pode montar na mão, ou você pode importar uma tabela, ou uma estrutura, ou uma BAP, uma módulo de função. Aqui tem todos os meus campos. Ok, eu criei uma entidade, recomendação já, desde sempre, os campos de data sempre coloque nulo ativado. Aqui você tem o nome do campo, aqui você tem o tipo dele. E alguns vão ser data. Esse de data sempre preencha nulo. Sempre coloque nulo, sempre coloque nulo. Sempre coloque nulo, porque ele não aceita, ele fica dando erro, porque o data, quando você busca, ele volta como texto 0000000, ele não volta vazio, né? Então ele carrega, quando no SAP o campo data está vazio, internamente é um monte de zeros, ele manda um monte de zeros como texto. E aí ele fala que, não, isso é inválido. Então é bom você marcar nulo para ele não tentar, não validar. Ok, criei a minha entidade, agora eu vou criar o meu entity set. Entity set é, então, a coleção de linhas, seria o nome da tabela. Eu vou clicar aqui no entity set, vou clicar em novo, e vou colocar assim, ó, fatura 7. Fatura 7, que é feito a partir dessa entidade, fatura, que é feito a partir dessa entidade fatura. E aqui desses flags, marca apenas aqui o addressable. Ok, e clique em registrar, para ele atualizar. Toda vez que você fizer adição de campos, remoção de campos, é obrigatório você clicar em gerar, para ele atualizar. Então, veja, pessoal, a gente fez uma definição básica de um serviço OData. Ele está criado, ele contém uma definição, agora ele precisa ser publicado. E nós vamos publicar. Tem uma transação que tem um nome estranho, que se chama assim, barra IWFND barra mente underline service. Essa é uma transação de monitor de serviços. Então, faça a pesquisa, abre essa transação, porque não falei que nós estamos aqui gerando serviços OData? Então, esta transação ela é um monitor para fazer gestão desses serviços OData. E aqui nós temos todos os serviços OData disponibilizados por este sistema SAP. O seu sistema vai ter outros. E o meu sistema vai ter outros. E você vai ter aqui, então, um monitor para ver se realmente está ativo. Ó. Tem um status aqui. Você clica no serviço, ele mostra um verde aqui. Ó, este serviço está ativo.
Este serviço está ativo. O nosso é novo, então nós temos que adicionar. Clica aqui em inserir serviço e você coloca então qual sistema que ele está. Alias local no meu caso, porque a minha instalação é embedded, isso é uma outra discussão sobre o tipo de instalação. E aqui, neste campo de serviço, eu vou colocar o nome do meu serviço que foi gerado aqui em Runtime Artifacts. Então veja, eu gerei um projeto do Gateway, que gerou várias classes ABAP e também gerou uns objetos adicionais, que são objetos técnicos, que vão ser responsáveis por me gerar aquele web service. Então eu vou utilizar, este é o nome do meu serviço. Eu vou pesquisar o serviço e vou ativar. O que eu estou fazendo? Agora estou publicando o meu serviço para que ele possa ser acessado pelo browser. Vou clicar em inserir serviços selecionados, vou colocar aqui o meu filtro, o meu pacote, coloco a minha request também. Ok, voltei para a tela anterior. Agora eu clico em filtro e vou filtrar pelo meu serviço. Então eu vejo, agora está o meu serviço. Ele está ativo, está cadastrado. Agora eu posso abrir o meu serviço no browser. No meu navegador de internet. No meu navegador de internet agora, no meu browser, eu consigo vir aqui, ó, e digitar o nome do serviço em cima, aquele que eu acabei de criar. E agora ele aparece então aqui o meu serviço, ó. Como você pode ver, ele mostrando agora aquela entidade fatura 7 e fatura. Posso ver a definição do serviço, ó, com esse sinal de cifrão, com a palavra metadata, e ele mostra então todos os campos. Ó. Então veja que são os campos que a gente acabou de adicionar. Então agora eu já consigo ver o esquema do meu serviço criado no SAP pela internet, pessoal. Veja aqui, eu estou acessando pelo browser. Acesso o browser, coloco o usuário e senha do SAP e ele vai funcionar. E para poder fazer a pesquisa de dados, a gente coloca o nome. Aqui a gente coloca o nome da entidade, aperta Enter. E ele vai falar a primeira coisa, olha, não está implementada a leitura. Então, antes de fazer o filtro, a gente vai fazer a implementação da leitura. Então, vamos lá, mão na massa, voltamos no nosso projeto, e aqui onde que tem essas classes aqui, então veja aqui que Runtime Artifacts, isso aqui são classes ABAP mesmo, objetos do tipo ABAP, ó, R3TR classe, isso é classe da SE24. Então, acesse, clique duas vezes nessa DPCXT, que ele vai abrir então a SE24 para a gestão de classes. E nessas classes, ele já gera alguns métodos prontos, que é para você fazer a leitura de dados, fazer a escrita dos dados, fazer a alteração, fazer a exclusão. E nós vamos fazer a leitura neste método chamado getEntitySet. Clique com o botão direito nele, clique em redefinir, porque essa é uma classe base que está vazia. E nós vamos preencher agora com a nossa seleção. Agora que eu cliquei em redefinir, veja que ele comentou o código padrão, posso tirar o código padrão e vou ver os parâmetros que esse método tem. Com esse botão assinatura, ele mostra os parâmetros de entrada e saída. O que mais me importa agora, neste momento, é esse parâmetro de saída chamado etEntitySet, que é do tipo fatura, que tem a ver com aquela visão que eu coloquei. Então, de forma prática, eu preciso colocar os meus dados nesta estrutura chamada etEntitySet, que é uma tabela. Então, vamos fazer select tudo from, qual que é o nome da visão que a gente estava buscando os dados naquela CDS View, ó, from e billing document. Então, select tudo from e billing document into table etEntitySet. etEntitySet, de novo, é esse parâmetro de assinatura aqui da saída. Verificamos o código. Opa, tem que ser escapado agora que eu estou utilizando CDS Views. Verificou.
Type tables, for the table, query, não. Técnico into table é entity set. Então, vamos trocar aqui e colocar o nome da view, então. Aqui. Aqui. O nome da view para fazer a seleção. Verificando. Ok. Identando. Ativando. Ativo o programa. Então, isso que eu estou fazendo, pessoal, é a implementação da leitura de dados básica. Veja que eu ativei, fiz uma seleção simples no ABAP aqui, apenas uma seleção clássica, fazendo a leitura da minha visão para a minha tabela. Ativei, agora eu posso voltar no meu serviço, posso atualizar esse campo aqui, e veja que ele já está trazendo, então, os dados da minha tabela no SAP, ó. Uma fatura de número 70, aqui ele traz uma outra fatura embaixo, ó, são muitos dados, ó. Traz uma fatura de número 71, ele traz também uma fatura de número 72. Esses já são dados do SAP que estão aparecendo. Então, aqui, você fazendo uma seleção de todos os dados. Olha, vamos lá na CDS View. Executando a CDS View, nós temos aqui, ó, documento 70, 71, 72, 73. Ok, então a nossa leitura básica já está implementada. E agora vamos trabalhar com filtros. Como é que funciona os filtros de um serviço OData? Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui. Na documentação do OData, a gente tem que, para utilizar o filtro, você tem que colocar o nome da entidade, esse caractere de interrogação e cifrão, a palavra filter, o nome do campo e o valor. Então vamos ver isso aqui, como é que isso se adaptaria. Aqui eu já vi que funcionou. Aqui. Vamos ver aqui na chamada do serviço, qual que é o nome dos campos que nós temos. Aqui. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o código do criador do documento, created by user. Então como é que seria isso aqui? Aqui tem um filtro, fatura 7, e nós vamos colocar interrogação, cifrão, colocamos created by user, o sinal igual, e colocamos o valor. Se for de texto, é entre aspas. Se for de número, não precisa de aspas. E ainda colocamos assim, vamos colocar mais um parâmetro aqui. End, vamos colocar division. End, division é igual, não, é igual 50. Então, veja que é assim que funciona o OData. O parâmetro do filtro também é digitado na URL. E você aperta Enter, e é para ele fazer o filtro lá internamente, mas aqui ele não está fazendo. Por quê? Porque lá no desenvolvimento back-end, no Gateway, a gente precisa implementar. Então, vamos acessar aqui novamente a nossa implementação. Vamos começar colocando, pessoal, um ponto de parada. Vamos começar colocando um ponto de parada aqui no nosso programa. Coloquei um ponto de parada. Executei o serviço. E ele vai, então, parar. Veja que ele parou, a gente pode debugar agora esse serviço. Veja que parou no ponto que a gente acabou de colocar. Então, acesse a aba Desktop 3, veja que em variáveis locais, veja que tem parâmetros adicionais que mostram quais vão ser os filtros. Inclusive, é para estar aqui. Vamos ver por que não está. Fatura 7. Vamos lá, existe um ditado que diz que faz certo que funciona, né? Vou voltar aqui, fatura 7.
Faltou a palavra filter. Então vamos começar de novo. Interrogação, sinal de exclamação, sinal de exclamação não, sinal de cifrão, palavra filter igual, né? Isso que dá, ficar programando e falando ao mesmo tempo. Programar ao vivo e falar ao mesmo tempo. Então, filter igual. Aí a gente faz o filter assim. Filter igual. Vamos lá. Vai terminando de digitar. Created by user é igual cmarks. And. Vamos lá. Distribution channel igual 55. Agora sim. Vou apertar o Enter. E o que ele vai fazer? Ele vai parar no debug. E a gente vindo aqui na aba Desktop 3, nas variáveis locais. Agora nós temos aqui, veja que nós temos uma tabela com os nossos dados de filtro. Aqui temos as duas propriedades e aqui dentro nós temos os valores. E você pode passar múltiplos valores também. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito a extração dessas informações dessa tabela para serem utilizados como filtros. E existem algumas formas de você fazer isso, que eu vou mostrar aqui para ajudar você a fazer manutenção no aplicativo existente, para você poder adicionar uma entidade, por exemplo, num serviço que já existe, né? Caso você tenha que fazer uma melhoria, caso você tenha que fazer uma correção em serviços no Gateway. Então, vamos lá fazer o processo de implementação do filtro. Aqui no programa, para implementar o filtro, existem algumas formas, algumas mais automatizadas e algumas mais manuais. A forma mais manual é loop read table clássico que a gente conhece. Vou mostrar depois. Mas existem outras formas também. Porque o caso depende da seleção que você está fazendo, né? Aqui a gente está fazendo uma tabela 1 para 1, mas tem casos que você vai fazer join de duas tabelas. Vamos no caso 1 para 1, aqui, que todos os fios de seleção correspondem apenas a esta uma tabela. Então veja que aqui a gente tem nos parâmetros de entrada muitos parâmetros acessórios de controle para ajudar você a trabalhar. Existe um parâmetro que se chama IO Tech Context, que tem um monte de funcionalidades complementares. Entre elas, pegar os parâmetros de filtro para você. Esse tipo de coisa, ó. Pegar o parâmetro de filtro. Então, o que ele está fazendo? Este objeto, ele tem um método que transforma o filtro do serviço em uma cláusula where do ABAP automaticamente. Ele faz isso sozinho. É muito interessante. Então, vou mostrar para vocês aqui o código, como é que faria isso. A gente vai fazer de uma forma dinâmica. Então, você vai colocar assim, ó, data ls where é igual aquele método que a gente verificou lá, este método desta classe. Vamos lá de novo. A gente tem aqui get OSL where clause. Copia, então. Este é o método deste objeto aqui. É o método deste objeto. Get OSL aqui. Get OSL where clause. Get OSL where clause. Então, o que vai fazer? Ele vai obter os filtros e vai preencher aqui. E eu posso fazer um where dinâmico. Eu faço assim depois que eu tenho esses dados aqui. Eu posso colocar where ls where. Então, para quem já conhece a BAP, eu estou fazendo uma atribuição dinâmica de parâmetros de filtros. Aqui, get OSL where clause.
colocar aqui parênteses. Não. Aqui um espaço entre os parênteses. Tem que colocar o espaço entre parênteses. Aqui dentro o código, ativei. Então, o que está acontecendo? Aqui eu tenho um método que já vai preencher o select de uma forma dinâmica. Então, vamos deixar aqui o ponto de parada neste select para a gente fazer um teste e ver no serviço agora. Atualize o serviço para ele fazer uma nova chamada. E parando aqui no back-end de novo, nós podemos ver que ele tem uma string de filtro, que é a string que nós passamos. E após executar este comando que nós estamos criando agora, lsul, o que ele vai fazer? Ele vai transformar em uma cláusula where já com os nomes dos campos ABAP. Aqui está meio igual o nome, né? Mas geralmente nem sempre vai ser, depende muito. Quando eu falo do nome igual, é do nome back-end e front-end na definição do serviço. Então, aqui, ao fazer o select com o where, ele vai preencher toda a tabela com os registros. Então, aqui você já tem um primeiro filtro automatizado feito na funcionalidade do SAP Gateway. Quando usar esse filtro? Quando você está fazendo seleção em apenas uma tabela. Você precisa fazer seleção em apenas uma tabela, porque essa cláusula where, ela não vai mapear, por exemplo, caso você queira fazer join, ele não vai mapear o alias de cada tabela. Então, caso você queira fazer um select com join, essa técnica ela não é a mais recomendada. Ela é útil quando você vai fazer uma seleção em uma tabela com base nos filtros que estão sendo passados. Aí vai dar certinho. Então, este é o caso 1. Vamos agora ao caso 2. Vamos tirar esse código aqui. O caso 2 é você obter os parâmetros mais manualmente, caso você queira fazer join nas tabelas. Então, neste caso, você vai precisar buscar os campos nesta tabela de filtros, it filter select options. It filter select options para você, então, coletar os dados na mão. Então, vamos fazer apenas um ponto de parada aqui, ó. If it filter select options is not initial. Ok. Porque aí vai ter, então, a questão dos filtros, né? Ative aqui. Ative aqui. O ponto de parada está aqui. O meu serviço, que eu vou fazer a consulta dos dados, é este que, ao consultar os dados, então, o que acontece? Veja o ponto de parada, essa tabela it filter select options, ela tem os campos. Então, ela é uma tabela de filtros que tem o nome da propriedade e o valor é mais uma tabela de valores também, para eu poder fazer a leitura de vários campos. Porque eu posso passar vários usuários, posso passar vários códigos dentro de cada filtro. Então, o que a gente vai fazer? Você pode fazer um read table, você pode fazer um loop dentro dessa tabela aqui. Existem várias formas. Vamos fazer aqui o read table. Então, é importante, quando você vai utilizar esta funcionalidade, saber exatamente na sua aplicação front-end quais são os filtros que você vai passar. Porque tem que bater, porque agora, como tem que fazer manualmente, os filtros que estão lá no front-end tem que bater aqui. Então, toda vez que implementar um filtro no front-end, no SAP i5, tem que vir aqui e ajustar. E esse é o típico caso de uso que você vai fazer. Ah, vai ter que tocar um filtro, tem que adicionar um filtro a mais, adicionar uma nova entidade, também na solução. Ok. Vamos fazer, então, o jeitão clássico. O jeitão clássico é read table. O jeitão clássico é read table mesmo. Você vai fazer aqui read table, it select options,
Into data ls filter. With key, isso é um comando já clássico do ABAP. Ó, read table com o campo. Qual que é o nome do campo mesmo? Vamos ver qual que é o nome do campo mesmo. Vamos voltar aqui lá no ABAP, no debug. Ó, it select options. O campo chama property. Então, read table with key property igual created by user. Aí ele vai trazer, então, este filtro para esta estrutura. Vai ter apenas uma linha. E depois que a gente tiver essa linha, nós vamos ter que ler os valores de cada linha. Vamos ver o que é isso aqui. Processar. Erro de digitação. Data. Ok. Ativei. Vamos executar o serviço para ver. Ele faz aqui, então, read table. Read table nesta tabela em busca desta propriedade. Então, ok, ele achou. E o filter eu tenho. Então, agora eu tenho o filter aqui. E agora, dentro desse filter, eu tenho toda a tabela de valores. Agora, então, o que a gente faz é criar um filtro que vai usar no programa que a gente possa utilizar este campo aqui, este campo de filtro. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, podemos utilizar no formato de uma propriedade única, podemos utilizar também no formato de range. Aí a gente pode fazer a nossa escolha. Né? A gente pode fazer a escolha aqui que a gente quer, qual campo que a gente quer utilizar. Você pode fazer, por exemplo, uma variável, por exemplo, que seja data lv, vamos lá, lv user, lv user, que vai ser do type, essa tabela aqui, é created by user, né? O nome do campo que a gente está fazendo a busca. Ó, created by user. Ok, também eu poderia fazer um range, caso eu tenha vários, né? lr user, type range of. Então perceba que são duas abordagens diferentes de acordo com a sua aplicação. Vai depender muito do desenho da aplicação, você decidir se você vai utilizar o filtro como uma propriedade única ou como um range. Cada caso é um caso. Tem que ver aí na sua empresa qual que é o caso de uso específico para isso. Caso você utilize, então, este LV User, então o que, que vai acontecer? Vamos ter que fazer um read table nessa tabela aqui, para pegar o primeiro registro dela. E pegamos o valor low. A gente faz assim, read table, ls filter, select options, into data ls value, index 1, para pegar o primeiro registro. E o nosso campo lv user é igual ls value.low. E assim, então, nós vamos fazer a nossa seleção. Selecione tudo nessa tabela billing, nessa CDS, colocando filtro onde o campo created by user é igual este LV user aqui. Verifico o código. Escapado que eu estou usando CDS View. Ok, ativo o programa.
Agora veja que vai acontecer a utilização do filtro na hora que fizermos o nosso processo de busca. Veja então, ó, se eu tenho filtro, eu faço a leitura do campo read table aqui, ele vai encontrar sim um registro, ele tem um filtro, ok. Tem a propriedade, um item, eu vou fazer a leitura desta primeira linha que tem o valor, atribuo o valor a essa variável e agora eu faço então aqui o filtro. Ele vai trazer apenas os registros para este usuário aqui. E você vai repetir isso com seus N filtros que você tiver. Se você tiver vários filtros, né? Agora eu tinha colocado aqui o filtro também, o código aqui do canal de distribuição, você vai repetir toda essa mesma lógica aqui, só que agora vai ser para outro campo. Então, agora tem um outro caso, que é um detalhe. Por que que aconteceu? Ah, mas tem campo, o filtro, tem hora que pode passar, tem hora que não pode. Então, toda hora eu vou ter que ficar controlando a seleção? Não, para nesse caso, aí a gente utiliza os ranges. Aí, quando você utiliza o range, você não precisa ficar toda hora fazendo um select diferente por causa do filtro que você está utilizando, porque quando você faz filtro por parâmetro, se você passa vazio, ele não acha nada. Mas se você está fazendo seleção utilizando range, se você passa vazio, ele acha tudo. Essa é a diferença de um parâmetro e de um range. Um parâmetro, se você passar vazio, ele não acha nada. Um range, se você passa vazio, ele traz tudo, como se não tivesse filtro nenhum. Então, nós vamos colocar esta lógica aqui no nosso programa para a gente poder utilizar como filter. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Em vez de fazer um read table, nós vamos fazer um loop nisso aqui. A gente faz. Vamos comentar esse comando aqui. Esse aqui também. Porque agora a gente vai fazer ele diferente. A gente vai fazer assim, loop at lsFilter into lsValue. Assim, a gente vai fazer assim. Vamos fazer um loop. Ok, agora para cada registro que tem dentro deste loop, nós vamos criar uma linha na nossa tabela de range. Ó, append initial line to lruser, assigning field symbol, vamos colocar aqui um field symbol fs user. Então agora eu tenho range com range, o que eu vou fazer? Eu vou mover todos os campos, ó, move corresponding lsValue to esse field symbol fs user. Pronto, e na minha seleção agora eu posso trocar por um field symbol, por um ranger. Ó, lrs user não, lr user. Então veja que agora eu fiz uma validação dinâmica para que ele aceite caso o filtro esteja vazio. Então imagina quando você tem 3, 4, 5 filtros, você vai fazer um select único aqui, não vai precisar ficar fazendo vários, não vai precisar ficar fazendo várias seleções diferentes, cada uma com um filtro. Quando você utiliza o range, você pode fazer uma seleção com todos os filtros e vai funcionar mesmo que o filtro esteja vazio. Você ativa então o programa. Vamos ver aqui, tem que estar escapado. Ok, fala que utilize a CDS Views e Billing Document. Ok, vamos utilizar a CDS View e Billing Document.
Ative o programa. Ok. The types of database, ok. Você coloca o nome da CDS Views, ele dá erro. Então vamos voltar para o nome da visão de novo, que é essa aqui que estava funcionando. Ativamos o programa. E pronto, vamos ver se o nosso ponto de parada está aqui ainda. Vamos lá. Ok. Acessar o serviço, atualizar a página. E vamos lá. Temos então um processo de verificar. Aqui esse read table não precisa mais. Precisa sim, porque a gente está vendo aqui, na verdade, não precisava o segundo read table, né? Fizemos o primeiro read table. Ele trouxe, então, o nosso filtro com nossas propriedades. Vamos fazer um loop para ele poder verificar os valores. Então, ele vai, à medida que ele vai fazendo um loop, adiciona uma linha vazia neste range e move todo o valor do range para o nosso range agora, que é dessa estrutura LR user. Então, temos um range pronto agora. Acabou de montar o range, ele faz a seleção normalmente. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma demonstração simples de como implementar um filtro no SAP Gateway. Hoje, na CDS Views, isso já acontece automaticamente, mas caso você precise fazer manutenção em um aplicativo já existente, caso você esteja numa empresa que tem um projeto que já esteja criado no SAP Gateway, você tem agora essa possibilidade de entender como é que funciona os filtros, né? Porque um cliente que já tem SAP Gateway implementado não vai migrar o aplicativo inteiro dele para o REP. Então, com esse conhecimento, você vai ter mais liberdade de atuar em diferentes projetos de clientes. Beleza, pessoal? Então, isso é o que eu quis trazer para vocês nesta semana. Na próxima semana também temos mais. Vamos começar a nossa próxima jornada em breve. Na próxima semana, vocês vão saber mais sobre isso. Então, continue acompanhando o vídeo no nosso canal, manda o link dessa live para aquele seu grupo de ABAPs que você participa, para aquele seu amigo programador ABAP que quer se atualizar, ou para aquele seu amigo que quer começar na programação SAP, porque aqui nesse canal eu ajudo iniciantes experientes a dominarem o ABAP Cloud e o S4HANA e terem um perfil de programador ABAP bem pago e desejado pelas empresas. Um abraço a todos, tenham a todos uma boa noite, um abraço. Tchau, tchau.